Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. E estas coisas são os princípios das dores da volta do Filho de Deus, Jesus Cristo. Marcos, capítulo 13, versículo 8. Mas por que se levantará nação contra nação e reino contra reino? Por que haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações? E por que estas coisas são os princípios das dores da volta do Filho de Deus, Jesus Cristo? Como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 8. Porque ninguém escapa de Deus, que é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, como está escrito em Salmos capítulo 7, versículo 11. Porque a condenação é esta, que a luz, Cristo Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, como está escrito em João capítulo 3, versículo 19. Pois que quando disserem a paz e segurança no mundo material, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão da justiça divina, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Porque o Deus Criador fez o mundo e viu que era bom. Mas o pecado entrou no mundo através do homem, contaminando a terra com o mal e com a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque o próprio Deus revelou a João: Eis que faço novas todas as coisas, novos céus e nova terra, em que habitará a justiça de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Apocalipse 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono, Deus, disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. Mas por que naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, e nem jamais haverá, como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 19? Porque eles saberão que essas pragas e essas aflições virão sobre suas cabeças da parte da vontade de Deus, e mesmo assim não se arrependerão. Antes, blasfemarão ainda mais o nome do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Porque a maldade do homem se manifestará até nos seus últimos momentos, tentando, se fosse possível, enganar os escolhidos, aqueles que foram avisados de antemão pelo Filho de Deus sobre tudo o que acontecerá. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão eu, Jesus Cristo, vos tenho dito tudo, como está escrito em Marcos capítulo 13, do versículo 22 e 23. Mas quando então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória? Como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 26.
quando todo o universo material, o sol e a luz e a lua se apagarem, e as estrelas se escurecerem, e até os céus forem abalados, quando todos os ímpios e os justos verão o Filho do Homem, Jesus Cristo, descendo nas nuvens com poder e grande glória. Marcos capítulo 13, do versículo 24 e 25. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27. Quando todos os escolhidos de toda a extremidade da terra, de toda e qualquer nação ou raça, forem ajuntados, separados pelo anjo do Senhor, separados dos ímpios e dos pecadores. Marcos capítulo 13, versículo 27. E ele, Jesus Cristo, enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até as extremidades dos céus. Mas por que o Senhor Jesus nos manda? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se o cantar do galo ou se pela manhã, como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 35. Porque esta, gente, é a obra final do primeiro e do derradeiro, do Alfa e do Ômega, do Eu Sou, do único e poderoso Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, e nem o Filho, senão o Pai, Deus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus te ama. Com o seu ato de amor, com a sua morte na cruz, com o seu sangue imaculado e precioso derramado pelas nações da terra, ele consumou a sua obra e voltará para julgar a todos pelas suas ações. Marcos capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores da volta do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Dani e Miguel.